Olá, pessoal! Vamos continuar falando um pouco sobre o populismo democrático, que é chamado também de Quarta República, dando continuidade ao vídeo anterior. Então, quais são os objetivos dessa aula? Primeiramente, analisar as características políticas, econômicas e sociais dos governos de 1946 até 1964, chamado de Quarta República. Em seguida, reconhecer as personagens políticas desse período, analisar os partidos políticos do período também, que é extremamente importante, e compreender os entraves da Constituição de 1946. Bom, esse foi é chamado de Quarta República e chamado também de republicanismo populista. Então, nesse período, houve um grande salto no crescimento econômico e industrial, bem como uma rápida urbanização. No entanto, houve o aumento das desigualdades sociais. E aqui eu trago para vocês a imagem de algum desses personagens políticos, desses presidentes, que a gente já trouxe também no vídeo anterior, que é o Jânio Quadros, o João Goulart, o Getúlio Vargas, o Eurico Gaspar Dutra, os políticos da época. Bom, nesse período houve uma série de presidentes. Além dos presidentes que nós já demos a atenção no vídeo anterior, houve presidentes também que ficaram durante o período ali de meses ou durante o período de um ano, na saída entre um presidente e a entrada de outro. Então, nós temos a figura do Café Filho, que ficou de 1954 a 1955. Temos a figura também de Carlos Luz, que ficou em 1955 no poder. A figura também de Nereu Ramos, que ficou de 1955 a 1956. Em seguida, a figura de Ranieri Mazzilli, que ficou em 1961. Em geral, foi um período onde teve várias transições de presidentes, mas os principais são as figuras de Getúlio Vargas, João Goulart, Jânio Quadros, Juscelino Kubitschek, que são essas figuras que a gente vai pontuar ainda nesse vídeo. Bom, e os partidos políticos da época? Um dos partidos políticos da época é a União Democrática Nacional. Esse partido ele já tinha uma orientação mais conservadora e extremamente moralista da política. Eram extremamente anti-varguistas, contrários ao governo de Getúlio Vargas, e também anticomunistas. Ao longo desse período, tentaram por diversas vezes tomar o poder, e a partir de medidas golpistas que iam contra a legalidade constitucional. Então, a gente já vê um partido extremista, que é o partido da UDN. Em seguida, nós temos o Partido Social Democrático, o PSD. O PSD ele surgiu no Estado Novo. Ele foi criado pelos interventores que haviam sido nomeados por Vargas. O PSD teve grande capacidade eleitoral, acabou elegendo vários candidatos. Os integrantes do PSD eram habilidosos em angariar votos. Então, como eu disse, vários candidatos foram eleitos através desse partido. Foi também considerado o maior partido político dessa época e o grande nome desse partido foi o JK, o Juscelino Kubitschek. Bom, outro partido da época é o PTB. Ele foi criado pelo próprio Vargas como continuidade do seu projeto de estabelecer uma política de aproximação com as massas, sobretudo dos trabalhadores urbanos, sobretudo aos trabalhadores urbanos, melhor dizendo. Ao longo da Quarta República, o PTB ele aproximou sua política para implantar medidas defendidas pela esquerda. Então, ele já tinha um viés de esquerda. Isso é bem interessante a gente compreender qual que é a orientação ideológica desses partidos. Os grandes nomes desses partidos foram Getúlio Vargas e João Goulart. Agora nós vamos compreender um pouco qual que é os entraves da Constituição de 1946. Enquanto no vídeo anterior a gente trouxe um pouco das características, nesse vídeo a gente vai compreender um pouco dos entraves. Então, o primeiro entrave é a exclusão dos analfabetos no direito ao voto. Então, aquele que era analfabeto não podia votar. Segundo, os trabalhadores rurais continuavam excluídos das conquistas trabalhistas. Então, as conquistas trabalhistas da época
só eram aderidas para os trabalhadores urbanos. Características do governo Dutra, de Eurico Gaspar Dutra. Em seu governo, ele desenvolveu um mecanismo que restringiu consideravelmente o direito de trabalhadores à greve. Então, a gente já vê ali uma medida não tão popular assim, no qual os trabalhadores não podiam fazer greve, no governo de Eurico Gaspar Dutra. Em 1947, o governo Dutra se alinhou aos interesses dos Estados Unidos no contexto da Guerra Fria e passou a perseguir organizações de trabalhadores e partidos de esquerda. O PCB foi colocado na ilegalidade em 1947. O PCB é o Partido Comunista Brasileiro, então ele é colocado na ilegalidade em 1947 durante o governo do Eurico Gaspar Dutra. Então a gente já vê que é um governo anticomunista, anti-esquerdista. O governo de Vargas. Então Vargas, ele depois do Estado Novo, ele volta ao poder, como eu já disse no vídeo anterior, com eleições diretas. E esse governo ele dura de 1951 a 1954. E ele é considerado um governo democrático. Bom, ele é eleito em 1950 e figura-se nesse governo de Getúlio Vargas uma política desenvolvimentista nacional, que não agradou os grupos da oposição. Não agrada ao DN, que já era contrária, era anti-varguista, e também não agrada também aquela burguesia, os militares que estavam ligados ao capital estrangeiro. A crise política do governo de Vargas, ele acentua-se a insatisfação da população frente ao aumento do custo de vida e alta inflação. Então a população ela já não estava mais tão satisfeita com o governo de Vargas, porque o custo de vida já estava alto, a inflação também já estava alta, então ele já não estava conseguindo dialogar tão bem assim com a grande massa. E ocorre uma crise no governo de Vargas. Na verdade, o governo de Getúlio Vargas ele passa por uma grande crise, mas tem o seu estopim. A crise do governo de Vargas ele chega ao ponto insustentável, que é quando Carlos Lacerda, o principal opositor de Vargas, sofre um atentado e o seu guarda-costas, o guarda-costas de Carlos Lacerda, ele morre. Então, o principal suspeito desse atentado é Getúlio Vargas. E a crise que se desdobrou disso resulta ao isolamento de Vargas. E no dia 24 de agosto de 1954, melhor dizendo, ele comete suicídio. Então, assim, é o estopim para o Vargas, esse atentado, para sua figura política. A oposição ela fica muito em cima, ele acaba se suicidando. E eu trago para vocês também como sugestão um filme para vocês assistirem, que é chamado Getúlio, que tem por diretor o João Jardim, de 2014. E no qual ele vem representar bem esses últimos anos, os últimos momentos do Getúlio Vargas no poder. Ele representa toda essa questão do atentado e é bem interessante, é uma produção bem bacana de se assistir. O governo de Juscelino Kubitschek. Bom, em 1955, JK é eleito presidente do Brasil, como vocês já sabem. Seu governo ele fica marcado por uma intensa modernização, industrialização no país, e ele é também conhecido pelo seu plano de metas. Bom, o que o JK ele investe? Ele investe primeiramente na malha rodoviária do país, na infraestrutura dos portos, na instalação de indústrias estrangeiras no país, aumentando a demanda por empregos. O símbolo de modernização do governo de JK, de Juscelino Kubitschek, é a construção de Brasília. Os altos gastos de JK contribuíram para o endividamento do Brasil, para a dívida externa e para o crescimento da inflação. Então, o país ele cresce de um lado, né, frente a esse desenvolvimento da indústria, desenvolvimento dos portos, das rodovias e etc., mas também no quesito social, esse aumento do custo de vida, o que não acaba tendo uma adesão favorável para a grande população. E agora nós vamos comentar mais uma vez sobre o breve governo de Jânio Quadros.
Bom, Jânio Quadros, ele assume a presidência em 1960. Seu mandato, ele dura apenas 7 meses e sua política externa tenta realinhar, ele tenta ter uma independência com os Estados Unidos e abre caminhos para as negociações diplomáticas com o governo, com o bloco soviético, o que desagrada a ala conservadora dos seus aliados. Em seguida, o Jânio Quadros, ele pede renúncia, sai do poder, e quem assume é o seu vice, que é o governo Jango. Então, após a deposição de Jânio Quadros, melhor dizendo, após a saída de Jânio Quadros, João Goulart, como seu vice, assume a presidência via um regime parlamentarista. Em 1963, Jango obtém seus plenos poderes presidenciais. Em seu governo, propôs reformas de base. Então, essas reformas de base é a reforma agrária, reformas que buscam visar a grande população, a grande massa brasileira. Bom, quais são os grupos oposicionistas que vão em oposição aos ideais de João Goulart? Primeiramente, é a UDN, que já está conspirando um golpe, que é a União Democrática Nacional, que é um dos partidos da época, como eu pontuei. Em segundo, os membros do PSD migram para a oposição, já começam a ser contrários às medidas do João Goulart, e ocorre a interferência dos Estados Unidos, financiando eleições de políticos conservadores e instituições para dar um golpe, que é o golpe civil-militar. Então, os Estados Unidos, aqui eu trago até a bandeira dos Estados Unidos, ele acaba influenciando muito a política brasileira nesse período e em outros períodos também. E nesse período a gente verifica ali que, pelas medidas do João Goulart já serem medidas mais populares no sentido de agregar, divisar a grande massa, acaba aumentando a sua oposição ao seu governo, o que acaba chamando a atenção também dos Estados Unidos, necessitando desse golpe, e no qual que é chamado também de de revolução pelos militares, que é a ditadura civil-militar. Então, pessoal, é isso sobre esse período. Nós temos que compreender a Quarta República, esses são os parâmetros gerais. Se vocês tiverem alguma dúvida, acessem, verifiquem na apostila de vocês. Eu espero vocês no próximo vídeo. E é isso por hoje, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.